Olá, mulheres lindas e abençoadas, aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 5, a partir do versículo 19. Nós lemos antes, então, contando a história da cura do paralítico, que estava ali naquele tanque esperando as águas serem agitadas e alguém ajudá-lo a descer ali nas águas para ele ser curado, e Jesus chega diante desse homem e cura ele totalmente. E depois os religiosos começam a questionar, por que Jesus tinha feito aquele milagre num sábado. Versículo 19 vai dizer: Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo que faz. Maiores obras do que esta lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Queridas, nós vemos aqui então Jesus se revelando e revelando por que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo. Sabe, Jesus ele chegou naquele lugar e ele curou aquele homem que tinha 38 anos que estava ali. Só que se você for observar lá no início do capítulo, quando a gente leu sobre esse homem, a Bíblia fala que existia uma multidão de doentes ali. Mas somente aquele homem foi curado. Já parou para pensar nisso? Tinha uma multidão de enfermos, mas Jesus curou aquele homem, somente ele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não se movia por demanda, Jesus se movia por propósito. Sabe, ele não fazia as coisas simplesmente porque tinha muita coisa para ser feita. Não, tudo que ele fazia tinha um porquê, tinha um propósito. E sabe o que é interessante? Jesus, ele não chegava no lugar, olhava a situação, esperava, pedia um minuto e ia orar perguntando para o Pai o que ele tinha que fazer. Não. Jesus, ele já sabia o que o Pai queria que ele fizesse. Sabe por quê? Porque ele esteve com o Pai antes. Antes de sair, antes de decidir alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, ele se sentou com o Pai, ele conversou com o Pai, ele teve intimidade para perguntar para o Pai: Senhor, Pai, o que nós vamos fazer hoje? Ele tinha um propósito em tudo que ele fazia. E o que mais chama a nossa atenção é no versículo 19, o finalzinho dele diz assim: tudo o que este fizer, o Pai também faz. E ele ainda diz: o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Jesus estava dizendo ali para aquelas pessoas: eu só faço o que o meu Pai faz. Eu copio o que o meu Pai faz. Eu replico aquilo que o meu Pai faz. O Filho, ele não faz nada para Deus simplesmente. Mas sabe o que é interessante? Ele se envolve com o que o Pai está fazendo. Queridas, isso é a chave de tudo. Ele poderia ter curado toda aquela multidão, poderia, mas ele se envolvia naquilo que o Pai fazia. Ele não fazia nada por si mesmo, nem sozinho, mas ele se envolvia naquilo que Deus estava fazendo. E é isso que nós precisamos fazer como filhos, nos envolver na vontade de Deus,
caminhar de acordo com a vontade dele. Sabe por quê? Porque não é sobre fazer algo, mas é sobre participar do que Deus está fazendo. É participar daquilo que Deus está fazendo. É não ficar indiferente ao mover de Deus, mas participar do mover de Deus. Nós precisamos andar com o Pai. Nós precisamos andar com Deus e não tirar os nossos olhos dele. Versículo 20 diz que o Pai ama o Filho e mostra tudo que faz. Ou seja, Deus ele não faz as coisas escondidas. Deus ele não faz e esconde o que fez. Não, ele mostra para o Filho o que está fazendo. Sabe, é o que nós precisamos fazer. Caminhar com Deus e observar o que Ele está fazendo. Para participar daquilo que Ele está fazendo, do milagre que Ele está operando. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos honrar o Senhor como Pai, assim como Jesus te honrava. Nós queremos honrar o Senhor. Por isso nos ensina a caminhar contigo e não tirar os olhos do Senhor, para que nós possamos participar de tudo aquilo que o Senhor fizer no nosso meio. É isso que nós oramos, Senhor, e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querida, eu te abençoo com essa palavra, que você possa caminhar com o Pai e participar do que Ele está fazendo. Amém? Em nome de Jesus.